Olá pessoal, hoje eu tô aqui na Galeria Metrópolis em São Paulo, na livraria Tapera Taperá, que é incrível, aproveitando para fazer o convite para vocês conhecerem esse espaço. Rolam alguns debates, lançamentos de livros, exibições de filmes, é bem bacana, eu vou deixar o link aqui no vídeo. E a minha convidada de hoje é a escritora e minha amiga Cristina Judar. Olá, tudo bem? Que acabou de lançar um livro. Isso, acabei de lançar 8/7. Pode falar um pouco pra gente sobre ele? Ele é um romance editado pela editora Reformatório, que traz um relacionamento entre duas mulheres, mas que ele não fala só sobre isso, quer dizer, é uma questão colocada de maneira bem natural, como se fosse qualquer outro relacionamento. E o livro traz outras temáticas também, como fé, consumismo, várias coisas, reflexões do mundo contemporâneo mesmo, para todo tipo de pessoa. Eu acho que é interessante nesse aspecto e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que são livros que trazem esse tipo de tema, que é o relacionamento entre mulheres também, e que foram adaptados para o cinema. O meu ainda não foi, né? Acabou de ser lançado, mas quem sabe um dia você talvez se adapte. Mas é isso aí. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição também os links para a venda do livro, quem se interessar. E a gente aproveita e deixa os links para vocês conhecerem melhor o trabalho dela. A gente selecionou alguns filmes ao longo da história do cinema, né? Tem filmes de várias épocas e nacionalidades, né? A gente fez um apanhado assim, bem diversificado de obras em contextos diferentes e com linguagens diferentes, abordam livros, né, que tem essa temática. E a gente vai comentar um a um aqui, dar dicas. Quem sabe vocês se interessam e depois desse vídeo vão procurar para assistir. Bom, recentemente, em 2015, a gente teve o filme Carol, né, protagonizado pela Cate Blanchett e a Rooney Mara, que conseguiu indicações ao Oscar, teve uma visibilidade bastante significativa e que foi uma adaptação do livro da Patricia Highsmith, né? Sim. E a gente estava conversando até o quanto esse filme e o Azul Cor Mais Quente, por exemplo, que a gente vai comentar com mais detalhes, conseguiram alcançar uma visibilidade que em outros tempos eram mais difícil de se imaginar possível, assim, né? Conseguiram chegar no mainstream de um jeito... Não, com certeza. Acho que a gente até, se a gente comparar, né, com outras épocas, independente do gosto, tem muita gente que critica esses filmes ou que tem diferentes visões, mas se a gente for pensar em termos mesmo de visibilidade, como você colocou, são filmes que são marcos, porque em outras épocas, em décadas passadas, essa temática, né, de relacionamento mesmo entre mulheres ficava ou deixado para filmes assim de, vamos dizer, de produção mais barata ou menos cuidada, né? Filmes B, vamos dizer assim. O cinema mesmo, se você pegar o grande cinema... Que movimenta grandes investimentos. Exatamente. Ou que atrai posicionamento muito positivo por parte da crítica e do público e grande abrangência, não, assim, não tinha. Era uma coisa que realmente não... ficava segundo plano. Então, acho que só por isso esses filmes já têm um grande valor, quer dizer, por pegarem obras, né, literárias que abordaram esse tema, que já é um trabalho pioneiro até hoje, né, e adaptar para o cinema, quer dizer, utilizar uma outra linguagem artística para falar sobre a temática lésbica e os relacionamentos entre mulheres, realmente são dois filmes assim notáveis. Analisando essas produções mais recentes, que é o Azul é a Cor Mais Quente e Carol, muita gente falou que Carol é um filme muito morno, é um filme muito, enfim, que poderia ter sido um pouco mais ousado, ter tido um pouco mais de potência na narrativa, mas eu acho assim, em primeiro lugar, não tem como ignorar as grandes atuações da Rooney Mara e da Cate Blanchett, que são grandes atrizes. E com certeza seguraram muito do filme. Elas, na minha opinião, elas seguraram muito a onda do filme. E antes da gente entrar no detalhe dos filmes, eu queria lançar uma pergunta. Qual você acha que são os problemas mais recorrentes, as dificuldades de se adaptar uma obra literária para o cinema? Assim, no geral, né? Não no âmbito dessa temática. Sempre é um problema, eu acho, quase sempre. Acho que é muito difícil, é um desafio, assim, para o diretor e para o roteirista, que vai pegar uma obra, transmitir, né? Transcrever ou adaptar para o cinema. Primeiro porque quem lê o livro já tem toda uma expectativa e toda uma criação interior, já está ali consolidada, então o filme vai ter que
às vezes entra em choque com aquilo que você já construiu e no seu imaginário. Realmente é bem complicado, eu imagino. Porque são plataformas e manifestações artísticas completamente diferentes, né? Sim, o que funciona num livro não necessariamente vai funcionar no filme e vice-versa, né? Exatamente. Onde você tem a palavra é a imagem, que muitas vezes vai traduzir toda uma sequência, né? Às vezes até um trecho enorme, só a imagem. Então eu acho bem complicado, acho que precisa ter um trabalho muito cuidadoso de roteirista com a parte toda de fotografia e toda de preparação de atores, escolha dos atores. Até depois a gente vai comentar de um filme que eu particularmente, eu tinha toda essa construção minha interior e quando eu vi a atriz, embora eu tenha achado o trabalho dela muito bom, a atuação dela muito boa, não bateu com aquilo que eu já tinha criado, da imagem daquele personagem. E aí criou um certo conflito, assim. Mas acho que são vários detalhes, né, numa adaptação, assim. Sim, tem uma questão também que é relacionado à voz da interior da personagem, assim. Sim. Aos pensamentos, que isso geralmente é traduzido nos filmes com uma narração em off, aí fica um tanto descritivo demais e acaba perdendo um pouco o ritmo, né? Exatamente. Que influencia bastante. Bom, a gente vai entrar nesses detalhes comentando filme a filme, começando pelo... Acho que a gente pode começar um pouco pelo Azul, que é o mais quente, né? Que é uma adaptação de uma HQ escrita pela francesa Julie Marot e que trouxe muitas polêmicas, assim, né? Trouxe muitas polêmicas mesmo, a gente ouve de tudo, eu já tive todo tipo de retorno em relação a isso. Para quem não sabe, eu também escrevo para um site de cultura LGBT, o Reversa Magazine, na verdade é uma revista eletrônica, e a gente, na época que o filme saiu, a gente fez uma matéria mesmo, uma reportagem falando sobre o filme. E a gente vê como o público ficou muito dividido. Inclusive, muitas mulheres se sentiram incomodadas e falando que a abordagem foi o olhar masculino sobre a sexualidade feminina e que foi a relação e as cenas de sexo foram tanto quanto fetichizadas. E isso incomodou muita gente. Quer dizer, eu particularmente não me incomodei, eu gosto muito do filme. Também. Eu acho aquelas cenas incríveis. Acho maravilhoso que um filme tenha... Foi 10 minutos? Foram isso, mais ou menos? A primeira cena tem cerca de 9 e a segunda 6, coisa assim. Eu achei isso muito importante, porque teve gente que perguntou por que tudo isso. Eu precisava, né? Acho ótimo que tivesse meia hora, tô brincando, mas a gente precisa ter essa visibilidade no cinema. A gente tem que também reconhecer o quanto a obra foi um marco. Eu acho que pro cinema, vamos dizer assim, LGBT, ou que fale sobre... mundial, né? Porque vencedor da Palma de Ouro, exatamente. Teve um alcance, né? Não ficou só no nicho, Sim, exatamente, saiu do nicho. Isso foi, acho que o mais incrível. Nossa, isso é incrível. Então, em cima de uma HQ escrita por uma mulher. Exatamente. E com duas atrizes incríveis. Inclusive, com relação à HQ, eu fiquei bastante curiosa, né? Com relação à HQ, depois que eu descobri que era uma adaptação. E aí eu fui atrás de ler e tudo mais. E eu gostei muito mais do filme, assim. Porque eu conheci muita gente que preferiu a HQ. Sim. Só que se eu tivesse um exemplo de uma boa adaptação, pra mim seria o Azul Mais Quente, porque a HQ, tudo bem, ela foi escrita quando a autora era, sei lá, muito jovem, ela tinha 17 anos, 18, não sei. Ela era muito jovem e eu acho que a forma como a questão é colocada na HQ é de uma forma muito mais infantilizada, assim, sabe? Até por conta da idade dela e das vivências dela naquele momento, assim. Ela tem um lance mais trágico, assim, sabe? Ela já começa, né, com a morte de uma das personagens, então... Ela é toda em flashback, assim, o filme é bem diferente basicamente é uma adaptação livre, muito livre mesmo, porque ele basicamente pegou a essência da história, criou uma história em cima com alguns pontos chaves, então tem algumas cenas que são exatamente iguais, por exemplo, aquela cena icônica dela se cruzando no semáforo, que é o grande encontro, né, que é o grande virada do filme, né, isso é exatamente igual, mas tem aqui tem um pouco uma visão meio adolescente, assim, que a gente tem das coisas, que eu acho que é bem natural, assim, de uma coisa muito mais trágica e muito mais fatal, assim, é tudo muito à flor da pele e muito, sabe? Exato. Tipo, deu errado, eu vou morrer. No caso da HQ, a menina morre mesmo, mas, sabe assim, tem um pouco essa urgência e esse desespero que é próprio da adolescência. E no filme, embora a Adele seja adolescente,
é outra pegada, assim. Ela já, tipo, ela não tem 15 anos, Exatamente. ela tá saindo do colegial, já tem uma outra, ela tá adentrando a vida adulta, assim, então já tem outro caráter. É um pouco diferente. É, bem diferente. Eu acho que tornou isso tornou o filme mais interessante. E mais acessível também. Sim. Porque eu acho que se ele seguisse uma linha mais reta, assim, com relação ao que era HQ, eu acho que cairia um pouco pro nicho, assim. Claro. É o que eu imagino, né? Claro. Então eu acho que esse filme é um bom exemplo, assim, ao meu ver, de uma adaptação bem feita, né? Uma adaptação bem livre, mas bem realizada, assim. Com certeza, eu concordo. E a gente também não tem como falar dessa temática sem falar dos filmes brasileiros, né? Que adaptaram também. A gente teve também, faz pouco tempo, assim, relativamente, o Flores Raras. Isso. E o em 2013 e o Como Esquecer. E o Como Esquecer. Em 2010. Exatamente. Vamos começar pelo Flores Raras, então. Flores Raras foi uma adaptação, eu acho que, na minha opinião, um pouco morna, um pouco dentro do esperado, mas não foi um filme que me surpreendeu em termos de produção ou de direção, assim. E seguiu bem numa linha bem, vamos dizer assim, neutra. O que você acha sobre isso? Eu acho que o filme, assim, o grande chamariz do filme na época foi uma história que até então nem muitas pessoas conheciam, né? Pra quem não sabe, o filme basicamente narra um romance entre a arquiteta Lota de Macedo e a escritora Elizabeth Bishop. E enquanto que foi real. Que foi real. Existiu. Na verdade, não é uma história ficcional, né? Sim, nesse caso. Sim. Além de tudo, foi um livro baseado numa história verídica, né? Exatamente, E enquanto a escritora Bishop esteve aqui no Brasil e morou um tempo aqui e tudo mais. Então eu acho que o lance do filme, assim, foi construído em torno da questão inusitada, assim, sabe? Da história e de ter jogado luz numa história que o grande público não conhecia. Que muita gente não conhecia, exatamente. Mas eu, pelo menos, não sabia, eu me produção... interessei por isso, Sim. Mas em termos de produção eu achei bem fraco também. E tem algumas questões de roteiro que me incomodaram demais, assim, pelo filme ser muito literal. Pra quem não sabe, a Lota de Macedo, ela era uma arquiteta super famosa, ela era de uma família bem tradicional e conhecida do Rio de Janeiro. E ela foi responsável por projetar o Aterro do Flamengo no Rio. Foi, acho que, a obra mais famosa dela, assim. E aí eu lembro que teve uma cena muito bizarra, assim, na época, quando eu vi no cinema, que é o exemplo, assim, do que eu acho desse filme. Teve uma hora que... Bom, esse vídeo vai ter vários spoilers, né? Porque são filmes de vários anos, não tem como a gente falar deles sem dar muitos spoilers, então já avisando. Mas tem um momento em que uma personagem morre, né? Meio que a forma, assim, do filme mostrar que ela morreu mesmo, as luzes do aterro apagando, ela chorando e falando, meu Deus, você morreu. E mais umas 2 cenas, assim, tipo, de coisa caindo, ou... Sabe, assim, uma questão bem literal e bem preguiçosa, assim, sabe? Era tipo, tá bom, eu já entendi que ela morreu, sabe? Sim. Tipo, não precisa... Tantos elementos não pra precisa reforçar isso 4 vezes passada. seguidas, entendeu? O filme tem problemas gravíssimos, assim, de roteiro, consequentemente da adaptação, né? Sim. Foi feita. Sim. Eu acho ele bem tradicional também, na forma como foi abordada essa relação das duas, assim. Então, nem nesse quesito chamou atenção, assim, não na foi minha inventivo, opinião. não trouxe nada de novo, né? Ficou dentro daquela linha da normalidade mesmo. E eu lembro que chamou bastante atenção aqui no Brasil o filme quando foi lançado. Teve muita gente que gostou e foi bastante comentado, né? Sim, foi. Mas... esse é o aspecto positivo, vamos dizer assim. Sim, de alguma forma, né? sim. Não mas eu único, acho que também isso tá mais atrelado... Tá mais atrelado com aquela questão de, tipo, Glória Pires, sabe? Que é uma atriz global, isso que eu ia falar. Fazendo um papel desse. Eu acho que o burburinho em torno dele também se ateve a umas coisas que não interessam muito, sabe? No final das contas, assim. O que a gente também pode fazer uma relação com um outro filme que a gente vai falar, brasileiro, que seria o Como Esquecer. O Como Esquecer, dirigido pela Malu de Martino. Que também teve uma atriz, vamos dizer assim, que teve já certa relevância, hoje já nem tanto, né? Foi Ana Paula Arósio no papel principal. Mas é um caso diferente. Sim, exatamente. Eu acho que a coisa já foi mais bem estruturada, mais bem pensada. E eu acho até legal porque... foi mais interessante. Eu também acho. Eu acho até legal porque nesse caso, eu acho que esse trabalho com a Ana Paula Arósio foi feito totalmente num sentido contrário, assim. Por exemplo, foi feito mais uma desconstrução
da atriz global, sabe? Exatamente. Foi mais uma desconstrução do mito do que se Não apoiar foi, nisso pra... A coisa não foi reforçada. Exatamente. Sobre isso. Pelo contrário. Porque ela foi tá um alicerce. Exatamente. É verdade. Foi uma desconstrução, porque total. ela tá de cara lavada, ela, sabe, é um outro tipo de interpretação, assim, sabe? Muito mais crua, muito mais realista, então foge completamente daquele espectro das atuações de novelas ou do que ela costumava fazer até então. Então eu acho que isso foi mais legal, porque tirou ela daquele lugar e colocou em outra questão, sabe? Lugar confortável mesmo. Ela acho que teve que buscar, a gente percebe, né, assistindo o filme, ela teve que buscar um outro tipo de repertório dentro dela, é muito mais sombrio e muito mais difícil mesmo, daquela depressão. Quer contar um pouco da história? Aproveitar e se você quiser fazer um gancho com aquela questão que você leu o livro primeiro, né? Eu vi o filme primeiro, depois li o livro. Com ela foi o contrário. Foi. Eu li o livro da Miriam Campelo primeiro. É uma história de uma mulher que acabou de ter um rompimento, né, numa relação. Tá longa, passando, né? Uma relação longa, né? Uma relação longa com outra mulher. É exatamente aquele momento em que ela tá vivenciando toda a dor daquela morte, daquele final de relação. Aquela morte simbólica, né? Exatamente. Bem depressiva, né? É uma personagem que tá num momento de bastante depressão e de término de uma série de coisas para um recomeço. E o livro mostra bem esse momento de transição, né? Que ela tenta se reerguer de alguma forma, embora seja muito difícil e ela quase não consiga. E eu acho que o filme, ele conseguiu retratar bem, ele conseguiu trazer bem a essência do que está no romance e ao mesmo tempo também trouxe novidades, na adaptação também excluiu alguns detalhes que no livro de repente não eram alguns personagens tão legais, também. Alguns personagens, exatamente. O filme inclusive atuou assim no sentido de excluir alguns personagens, né, que estavam ali no entorno do núcleo principal. Exato. Pra colocar outros no lugar ou simplesmente não colocar ninguém, que eu acho que funcionou de uma forma bem mais eficiente. Ficou bem assim, mais sabe? interessante pra narrativa do filme, certeza. porque agregou assim na construção daquele universo, né, que ela dividia ali, no caso do filme, com os amigos dela e com o melhor amigo dela e com uma outra personagem que divide o mesmo espaço, eles vão morar juntos na mesma casa, e essas três personagens, é a personagem da Ana Paula Arósio, que é uma professora no filme, essas duas outras pessoas também estão passando por rompimentos e por términos, né? Sim. Outros tipos de luto, né? Isso que é interessante, né? Eu acho interessante, tanto no romance quanto na adaptação, foi utilizado aquele recurso, assim, vamos dizer, que facilitaria as coisas e colocar um final maravilhoso, né? Exatamente, ou com uma grande mensagem por trás, ou um final trágico. Quer dizer, a coisa continua no terreno da normalidade, das crises que todos nós vivenciamos nos términos de relacionamentos, sem tanto, né, colocar pro alto de uma explosão de alegria e felicidade. Uma catarse final, exatamente. Né? Inclusive é bem legal porque nesse trio tem ela, né, que é lésbica, tem um amigo que é gay e tem a menina hétero, né? Exatamente. E aí você meio que vê que os dilemas que eles vivem são tipos Isso mesmos, é muito né? legal. Isso é muito legal, né? Eles estão no mesmo, legal. Sabe? É uma questão bem... os pesos também. Exatamente. A coisa é colocada com uma leveza mesmo, que eu acho que isso também já vem do livro, né? A Miriam já colocou dessa forma. Então, por isso que eu acho que também a adaptação para o cinema foi muito feliz em saber traduzir isso. Porque a questão da homossexualidade não é uma questão, na verdade, nesse filme, né? A perda é o centro de tudo, independente dela ser lésbica ou não. Exatamente. Isso é muito legal, porque você... Enfim, né? Não é uma... Ninguém tá discutindo isso, ninguém tá preocupado, né? Eu acho que vale muito a pena. Esse é um dos filmes que eu acho que são um dos mais interessantes, assim, hoje em dia. Também gosto bastante. Uma produção nacional, que eu acho que vale dirigido a pena. por uma mulher também. Exatamente. O trabalho da Malu de Martino é bem interessante também. Ela tem um documentário sobre a Margaret Mee, que é uma botânica inglesa que morou um tempo na Amazônia também. Vale super a pena, assim, o trabalho dela. Bom, a Cristina me contou que ela é uma grande fã da Virginia Woolf também. Eu gosto bastante do trabalho dela. E aí a gente pode aproveitar para falar do filme Orlando, de 92, dirigido pela Sally Potter. Provavelmente muitos de vocês não devem conhecer esse filme. Ele não é do grande público, ele não é muito mainstream, mas tem uma história bem interessante, né? Ele é um filme meio obscuro, pouco conhecido, que eu lamento, porque só o trabalho da Tilda Swinton ali no papel principal, que ela é incrível, foi assim uma grande escolha, realmente, na minha opinião, a melhor escolha para o papel, não poderia ter sido outra atriz, porque o livro é de 1928 e ele trabalha com questões como androginia, como
a fluidez entre os gêneros e fala sobre a homossexualidade feminina de uma maneira muito inventiva. A Virginia Woolf, ela também quebrou a questão dos gêneros literários e sempre ela experimentou muito nessa questão nos livros dela. E o filme, justamente, ele traz isso, né, de uma forma muito poderosa, muito impactante. A atuação mesmo da Tilda é um dos pontos mais fortes. Embora existam algumas críticas quanto ao ritmo do filme, quanto à adaptação não ter sido tão bem sucedida, mas mesmo assim, é um filme que eu recomendo muito. Conta pra gente um pouco da história, assim, pra quem não tá caindo de paraquedas aqui agora. Então, basicamente, o livro, né, Orlando, começa como um personagem. É um rapaz de uma família nobre, super, muito ricos, que vive em Londres. E ele tem aquela existência de uma pessoa mesmo que vem da nobreza, com todas as facilidades, com tudo o que ele pode desfrutar ali daquela situação super privilegiada. É um personagem muito rico, muito bonito, porque ele quer ser poeta, ele dedica muito a isso, a criação poética, tem um olhar todo especial para o mundo. E esse personagem, também sem dar muitos detalhes sobre a história, porque, né, provavelmente alguém vai querer ler, quem ainda não leu e assistir ao filme, em determinado momento ele vira ela. Ele acorda de uma situação lá que ocorre como mulher e com a maior naturalidade do mundo. E começa a ver o mundo como mulher, começa a sentir as coisas como mulher e ver como o mundo reage a ele como mulher. Ele vivendo na mesma casa que ele sempre viveu, os criados olhando para ele. Então, assim, é uma obra notável por tratar dessa temática em 1928, que é uma temática que até hoje ainda causa estranhamento. Sim. Imagine nessa época. Sim. Falando também, aproveitando esse gancho com a Virginia Woolf, tem o filme As Horas, né? E bem mais conhecido, bem mais popular. Exatamente, que introduz um pouco desse universo da escritora, né? Que era bem vanguarda, assim, né? O papel pelo qual a Nicole Kidman ganhou o Oscar, né? De melhor atriz, vivendo a própria Virginia Woolf. Também adaptado um livro, né? Que chama As Horas, escrito pelo Michael Cunningham. E tem essa questão do momento em que a Virginia estava escrevendo Miss Dalloway, né? Que é uma das obras mais importantes do repertório dela. Sim, então, com certeza. O filme As Horas também tem essa questão da homossexualidade, né? Colocada em diversos níveis, né? Diversos graus, até porque se passa em 3 épocas diferentes. E também é legal porque é uma porta para adentrar esse universo da vida da Virginia Woolf, né? Exatamente. E lembrando que a Virginia Woolf, muitos dizem que, falando sobre Orlando, que Orlando foi um livro inspirado na Vita Sackville West, que era amiga e foi amante da Virginia Woolf durante um bom tempo. Então, isso também é uma curiosidade. Sim. Fala um pouco sobre também a própria sexualidade da Virginia Woolf e como ela colocava isso na ficção. Quer dizer, são dados que já enriquecem a obra como um todo, né? E olha, pra quem tem preconceito com o cinema brasileiro e acha que pornô chanchada não presta pra nada e que não tem filmes incríveis, a gente vai dar um exemplo aqui de um filme com certeza, ótimo. Né? E que preconceito que as pessoas têm, né? Sim. Eu já vi muita gente falar, mas cinema brasileiro não presta porque só tem pornô chanchado. Mas é uma das melhores coisas do cinema brasileiro. Eu gosto mais bastante, inventivas e que dizem tanto sobre o Brasil, né? Que dizem muito sobre o Brasil, quer dizer, como registro histórico da sociedade de uma série de coisas, de liberdade também. Sim, temática numa época em que, em plena ditadura, que foi o auge da pornô chanchada, a gente pode citar um dos filmes que foi baseado um romance de Cassandra Rios. Para quem não sabe, é uma escritora brasileira que foi, acho que, uma das primeiras a abordarem também a homossexualidade feminina. Ela foi considerada pornógrafa, foi perseguida durante muito tempo. Os livros dela foram considerados como algo menor, uma literatura marginalizada, né? Totalmente marginalizada. E é interessante porque esse livro dela, A Paranoica, foi adaptado pelo John Herbert por um filme que chamou Ariela, estrelado por Nicole Puzzi no papel principal da Ariela. Gente, vocês não sabem quem é Nicole Puzzi? Dê um Google nesse nome. Por favor. Apenas, por favor, façam isso. E o filme é uma adaptação também, eu acredito que é um filme muito interessante. No começo, até quando eu estava assistindo, eu pensei que fosse ter apenas algumas pitadas de como geralmente a gente vê filmes de outras décadas fazem, né? Com os casais lésbicos, aquela coisa super sutil e entretecidos. Com aquele pianinho, muito aquele suave, violininho de fundo, aquela coisa suave, né? Porque afinal de contas, mulher não se pega, não tem pegada, é uma coisa só muito suave, muito sutil. E é interessante porque o filme traz, né, cenas interessantes até de sexo entre a Nicole Puzzi
Cuse, que é a Ariella, e a Christiane Torlone, que é uma das outras personagens que suscita, que faz uma das outras personagens. Inclusive tem um elenco incrível esse o filme, desejo, né? da Ariella. Tem Laura Cardoso, tem o próprio John Herbert. Quer dizer, é um elenco de primeira, global, né? Elenco que hoje é global, né? Quase global, quase todo mundo ali. Laura Cardoso como mãe dela, enfim. É um filme que vale a pena ser assistido por uma série de coisas. Como um marco dentro da pornochanchada, por trazer a obra de Cassandra Rios, por abordar ali o desejo entre mulheres, mostrar cenas mesmo, sexo entre as mulheres. Eu super recomendo também, quem puder ter oportunidade. E de conhecer também a Cassandra Rios, né? Como escritora. E o último filme que a gente escolheu, a gente veio numa evolução cronológica, assim, decrescente, é de 68, chama Therese e Isabelle. Ele é adaptado de uma obra da escritora Violette Leduc, da escritora francesa, que inclusive ela circulava bastante, assim, no meio da Simone de Beauvoir, do Sartre, e ela era grande admiradora do trabalho e da figura, né, da Simone de Beauvoir. Inclusive tem um filme que se chama Violet, que é sobre a história dela, né? Todos os perrengues que ela passou para se tornar escritora, como ela ralou e quanto que foi importante essa influência da Simone de Beauvoir na vida dela, e ela manteve até uma paixão platônica, né, por ela. Ela era meio musa inspiradora dela, e ela tem umas obras muito interessantes. E esse filme, o Therese e Isabelle, que é bem do lado B também, é um filme de baixo orçamento, foi adaptado de uma obra da Leduc. E na verdade, o filme ele conta a história de duas garotas, eles usam um pouco aquele estereótipo da questão do internato, né, feminino, que já é também... Do desejo, entre as paredes do colégio. Essa questão da repressão também, né, como se fosse uma prisão, assim, sabe? No caso do filme, o internato, ele nem funciona dessa forma, assim, também, porque ele é até meio liberal, assim, sabe? Se você for... Não tem muito essa tensão colocada do medo de ser pega. Tem, mas é muito leve, assim. Em momento nenhum eu fiquei pensando, nossa, elas estão no internato só de meninas, e tem aquelas professoras super rígidas e a diretora e tal. Isso é pincelado um pouco, mas não muito. E basicamente o filme é quando esse internato é desativado e uma das personagens, né, a Therese, ela volta e começa a rememorar tudo que ela viveu, né? Esse romance proibido que ela viveu nesses tempos de juventude, né? Ela tá mais velha, então ela vai passando pelos cômodos do internato, e aí, conforme ela vai avançando, o filme é todo composto por flashback e narração em off, assim, em excesso demais, e martelando o tempo todo. E eu acho que isso é uma das coisas que prejudica o filme também. Mas eu acho que, embora com todos esses problemas, é o que a gente estava conversando. Ele tem seu papel pela época em que ele foi feito, claro. Por uma certa ousadia até das cenas de sexo entre elas. E essa questão, né, a gente falou aqui, bom, a gente falou de Carol, que é de 2015, e a gente agora tá terminando num filme de 68. São muitas décadas e a gente consegue ver qual lugar esses filmes ocupam hoje. Exatamente. E que lugar eles já ocuparam. Então eu acho que essa perspectiva ela é bastante interessante, assim. Sim. E vendo esse filme, eu acho que ele é um ponto fora da curva até, né? Ele é até considerado, apesar de ser super quadrado, assim, em termos de narrativa e formato, mas geralmente esses filmes estavam relegados a circuitos menores. Exatamente. Eram filmes que justamente, ficavam como no segundo plano, produções mais pobres. E por isso também você tinha a possibilidade de ousar mais, né? Também. Isso é uma vantagem. Envolvidos, né? Então, exatamente. Menor visibilidade. Sim. Eu ficava mais restrito também. Com todas as críticas, eu acho que esse filme vale a pena ser conferido. E também a obra da Violette Leduc também. Com certeza. Que é muito interessante, que aborda essa questão da mulher, da sexualidade feminina, solidão. Super indico. E pra encerrar, você levantou a bola. Pois é. A gente acabou fazendo uma pesquisa e acabou encontrando um filme de 1931, uma produção baseada, na verdade não foi no romance, mas foi numa peça de teatro. Mädchen in Uniform. E no caso, essa obra traz o primeiro beijo lésbico do cinema. É uma produção em preto e branco. E é muito interessante pelo aspecto histórico. Sim, por tudo. Um marco, né? Exatamente. E pouquíssima gente conhece. Então por isso que eu acho que vale a pena levantar essa obra e depois as pessoas, quem puder também assistir, prestigiar, porque é histórico, basicamente. Foi um ato de coragem de quem, né, de que na época produziu e levou. É legal porque tem a ver com aquilo que a gente não faz parte, não é uma obra literária adaptada, mas tem a ver com aquela conversa prévia que a gente estava tendo de como as artes elas se influenciam e como elas trabalham de uma forma complementar. Exatamente. Isso que é super legal, né? Com certeza.
como as artes se alimentam, né? As Sim. diferentes linguagens artísticas. Então, nesse caso, foi o teatro que alimentou o cinema e que trouxe essa questão também. E o mais legal também, além disso, é ver como que a gente consegue traçar esse paralelo histórico e social e comportamental, assim, sabe? Das épocas, né? Em que eles foram realizados. Analisando essas obras Sim, que deram sim. origem a esses filmes. Exatamente. Então, quer dizer, a gente consegue... Tem dois planos, né? Porque tem a obra literária, que foi feita Exatamente. não necessariamente numa época próxima, então tem o contexto da obra e o contexto da adaptação, né? São duas instâncias. E como na assim. literatura e como no cinema, o relacionamento lésbico é abordado e foi abordado, né, no decorrer dos tempos. Acho que é um ótimo estudo e prazeroso, né? Sim. É uma coisa muito legal da gente prestigiar e aprender também. Bom, é isso, pessoal. A gente trouxe algumas obras, mas com certeza se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitas outras, né? Com certeza. Então comenta com a gente. Se vocês assistirem alguns dos filmes que a gente comentou aqui, que a gente indicou, falem o que vocês acharam. E é isso. Quer se despedir? É isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter Adorei participado. participar. Vamos marcar mais coisas. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.